dia, quando andava para a guerra, os irmãos sabem, falou no Sermão do Monte de coisas maravilhosas. E uma das coisas que ele disse, e por isso nós vamos cantar, é um corinho bastante antigo, mas que os irmãos mais antigos vão nos ajudar os mais modernos, os mais modernos vão nos ajudar a nós, não é? Mais novos, falando sem modernos. Jesus disse: olhai para as aves do céu, nem se meia, nem cego, e vosso Pai Celestial cuida delas. Olhai para os lírios do campo e assim sucessivamente. Estas coisas moldam o coração, porque Deus é fiel e tem sido fiel a cada um de nós. Temos problemas, temos dificuldades, temos tanta coisa muitas vezes, mas servem para o nosso crescimento e para irmos para junto do Senhor, não é? Preparar, porque Ele foi preparar um lugar para cada um de nós que querem ver. E então nós vamos cantar por que razão temos o futuro. Os tempos estão difíceis. Isto realmente às vezes nós confessamos, nós próprios, e a minha esposa sabe, desligamos a televisão, mudamos para outros lados, porque há coisas que nos fazem chorar a alma e devemos, quando podíamos ser todos felizes na terra se tivéssemos Cristo na nossa vida. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então nós vamos cantar por que razão tu tens o futuro. Está bem? Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom dia. É bom estar aqui convosco. Hoje eu quero apresentar alguns companheiros de viagem e de ministério. Tenho ali, além da esposa, a Lília, a mulher mais bonita do mundo, e a segunda mulher mais bonita do mundo, a filha, a Débora. Temos também o Josinaldo, que esteve comigo no domingo passado, e temos um casal muito amigo, irmãos nossos, Isaac e Bertina, que são partes integrantes do ministério à volta da mesa, e alguns que estão acompanhando as aulas aos sábados podem ver a Bertina lá, que ela se faz presente também. Eu vou pedir que os irmãos abram as Bíblias no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 10 inteiro e vamos falar sobre rompendo paradigmas ou mudança de padrão que acontece, que nós devemos realizar. Deixa eu pegar meus olhos, porque sem eles eu não consigo ir longe. Diz o texto: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e
de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. E ele, hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, indagavam se estava ali hospedado um homem, hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tens. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus lhe demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, perguntando, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus.
Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se ficou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Ainda que ele falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ter um momento de oração. Senhor, esta é a tua palavra e nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Por isso, que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a capacidade de compreender o texto e aplicá-lo às nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Rompendo paradigmas ou mudando os nossos padrões. Esse texto, Lucas apresenta esse texto, capítulo 10 e o capítulo 11, são as últimas aparições de Pedro no livro de Atos, basicamente. Ele depois aparece no capítulo 15, porque Lucas vai começar a introduzir o ministério do apóstolo Paulo. Mas esse texto é de suma importância para nós, porque nós vamos mudar alguns conceitos que nós temos, não é? O texto serve para apresentar um romano chamado Cornélio. Ele era centurião, ele tinha sob a sua responsabilidade 100 soldados, e o texto diz que esse homem era temente a Deus, e que por isso, por ser temente a Deus, ele era generoso. Por ser temente a Deus, ele orava, ele adorava a Deus, e ele dava esmolas e supria a necessidade dos carentes. Notem, esse homem temia Deus, orava a Deus, era generoso e era perdido. Significa que as pessoas podem ser muito boas, podem orar a Deus, podem ter uma vida devocional com Deus e continuar sendo perdidos.
nós sermos bons não nos garante a salvação, porque nós fomos feitos, utilizando a palavra do Desmond Tutu e da filha dele, nós somos feitos para a bondade. E como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós gostamos muito de citar, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mas esquecemos de citar o versículo 10 do capítulo 2, que diz: pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Cornélio não estava fazendo nada demais, ele simplesmente estava fazendo aquilo para o qual ele havia sido criado, as boas ações, e ele tem essa visão, e o anjo manda que ele chame Pedro. O apóstolo Pedro vai se ver confrontado com todos os seus padrões, vai se ver confrontado com todos os seus preconceitos. E ele vai ter que jogar toda a sua cosmovisão, todo o seu modo de pensar por terra e refazer tudo isso. A questão é, e quando os nossos conceitos e preconceitos são colocados diante de nós e diante da palavra de Deus, o que nós fazemos? Nós temos coragem de romper com eles para obedecer à voz de Deus? O que esse texto nos ensina? Primeira coisa, do versículo 1 ao versículo 22, notem que é um texto longo. A primeira realidade que ele ensina é que Deus rompe os nossos paradigmas, os nossos conceitos, quando nós mantemos uma vida devocional e uma vida de oração. Interessante que o texto nos apresenta dois homens orando, Cornélio e Pedro. Diante do que Cornélio escuta, ele obedece. Pedro, Deus teve que falar com ele 3 vezes, porque ele não queria romper com os seus paradigmas, ele não queria romper com os seus conceitos. Mas nós percebemos o seguinte: o texto nos diz que Deus escuta incrédulos. Deus ouve a oração dos incrédulos. Deus olha no coração dessas pessoas e Deus deseja que eles sejam salvos. Deus vê a sinceridade do coração e vai providenciar meios para que essas pessoas sinceras sejam salvas. E o meio somos nós, o seu povo. Cornélio orou e Deus ouviu e chegou falando com Pedro, que também estava em oração. Só que quando nós oramos e mantemos uma vida devocional com Deus, o texto nos mostra que o Senhor abala as nossas estruturas. Vejam o que Pedro diz quando vê o céu aberto e descendo aquele lençol com aqueles animais todos, e Deus diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele diz: de modo nenhum, Senhor. Ele percebe que é o Senhor. Mas que Deus é esse que sabe que eu sou judeu? Sabe que eu não como porco e manda eu matar um porco para comer? Que Deus é esse que manda eu comer um coelho? Ainda bem que Pedro estava lá. Se fosse eu, mata o leitão, eu não ia comer, lógico, isso aí não é agora. Mas ele fica com as suas estruturas abaladas. Deus mexe com as nossas realidades quando nós temos vida de comunhão íntima com Ele. Pedro se viu abalado. Pedro se viu chacoalhado. Mas Pedro percebeu que melhor é obedecer a Deus do que ficar agarrado aos seus conceitos e aos seus preconceitos. Como é que nós ficamos? Imaginemos se Deus nos manda falar com alguém que nós não gostamos, com alguém de um estilo de vida que nós não consideramos o melhor estilo. O que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude? Principalmente se alguém nos mandasse chamar, dizendo: olha, Deus
me deu essa visão e mandou eu te chamar, nós iríamos. Nós estaríamos abertos a essa realidade, percebendo que o Senhor falou. Quando nós oramos ao Senhor e obedecemos a voz de Deus, o Senhor nos envia até as pessoas que carecem de salvação. Ontem Pedro estava orando, Cornélio orou, e o Senhor veio a Pedro e disse: Pedro, vai até lá, eles carecem de salvação. Queremos ver pessoas tendo um encontro pessoal com Jesus, sendo alcançadas pela graça de Deus. Dobremos os nossos joelhos em oração. Tenhamos uma vida devocional autêntica com Deus. Busquemos a Deus em oração. E Deus vai nos levar às pessoas que precisam ouvir a sua mensagem. Mas para que isso aconteça, nós devemos estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, em obediência ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor mandar, e não fugirmos, nos colocando num patamar de superioridade. Porque Pedro começa num patamar de superioridade, né? Ele diz assim: jamais comi coisa alguma comum e imunda. Eu sou judeu, eu não posso me misturar, eu não posso comer isso. E Deus disse: não, mas você pode sim. É como se ele colocasse para aqueles que não gostam um prato de caracóis. Vamos comer um caracózinho aqui. Não, não come isso não. Então nós fôssemos lá para o interior do Amazonas e alguém matasse uma tartaruga e preparasse a tartaruga, eu olho: nossa, não como isso não. E Deus diz: não, come sim, é bom. E eu que mando. Deus vai trabalhar nas nossas vidas quando nós tivermos comunhão íntima com Ele, e quando nós obedecemos a sua palavra, e quando nós estivermos dispostos a encontrar com as pessoas para manifestar a sua graça. A segunda realidade que o texto ensina, e eu quero acabar no tempo que vai tocar ali. A segunda realidade que o texto nos ensina é que Deus quebra os nossos conceitos e preconceitos, os nossos paradigmas, quando nós o obedecemos. Versículo 23 ao 46, nós vamos perceber que esses homens chegam, falam. Pedro estava hospedado na casa de Simão o curtidor, recebe a comitiva que Cornélio mandou, os 2 homens mais um soldado. Não é o dono da casa, então os 3 entraram para ficar na casa de um do outro, né? Meu pai dizia assim: o dono da casa convida um, o convidado traz 2, e o dono da casa manda 3 para fora. No caso de Simão, o curtidor ia mandar 4, né? E Pedro era convidado, e Simão chamou mais 3 para entrar lá. Não fiquem aqui, durmam aqui, que depois a gente vai. Mas notem, Pedro, quando se viu diante da realidade, diante daquilo que ele viu e diante daquilo que ele ouviu do Senhor, ele disse: eu vou convosco. Eu vou. Por que ele foi? Porque ele obedeceu a Deus. Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Nós dizemos que na Escritura o Senhor disse que nós devemos sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Não é aquele que nós gostamos, mas é para toda criatura. Pergunta é: nós estamos em obediência à palavra do Senhor? Pedro obedeceu e foi com esses homens. E o texto nos mostra que ele percebeu que todas as pessoas são importantes. É interessante, olhem em versículo 28. Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele está dizendo: eu achava, eu pensava e eu considerava que havia pessoas que eram imundas, que não eram merecedoras da graça de Deus.
Mas Deus me mostrou que eu não posso agir assim. E ele, no versículo 34, ainda diz assim, que eu reconheço agora, por verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Será que nós conhecemos e reconhecemos isso? Que Deus não tem pessoas melhores que outras? Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve e diz que a acepção de pessoas é pecado. Ele nos mostra que o Espírito Santo age em todos. Quando acontece a realidade da conversão, o Espírito Santo vem sobre todos eles e vem como um sinal, porque outras pessoas seguiram com Pedro, que eram judeus, e eles perceberam a vinda, o recebimento do dom do Espírito Santo e creram que o Evangelho, que a salvação era para todos e que o Espírito Santo age em todas as pessoas. Será que nós percebemos isso? Que o Espírito Santo que age em mim é o mesmo que age em ti? Há muitos anos atrás eu li um livro do pastor Edson Queiroz. O pastor Edson Queiroz é um homem apaixonado por missões. E aí ele conta uma experiência que numa madrugada uma irmã ligou para ele e disse: pastor, minha vizinha está endemoniada e veio aqui o pessoal da casa dela pedindo ajuda, eu estou ligando para o pastor para vir aqui para ir orar lá. Ele disse: eu não vou não, meu irmão. Pastor, não vai não, não vou não, vá a senhora. Eles pediram ajuda da senhora. Mas o senhor pastor, ele disse: mas o Espírito Santo que está em mim está na irmã também. O Espírito Santo que está em mim está na irmã também. E o Espírito Santo age em todos, na comunidade, para a manifestação da graça de Deus. A terceira realidade, falta um minuto, então nós vamos ouvir o barulho. A terceira realidade, versículo 47 e 48. Deus quebra os nossos paradigmas sobre a realidade da salvação. Porque Ele nos mostra, o texto 47 e 48, que a salvação é para todos. Porque Pedro pede que aquelas pessoas fossem batizadas, porque elas receberam como eles o Espírito Santo. E eles foram batizados em Jesus Cristo, percebendo que Deus ama todas as pessoas, percebendo que Deus não quer que ninguém se perca. Deixem-me concluir. Deus escuta ímpios. Deus vê o amor que eles têm. Deus responde às orações dos ímpios e usa o seu povo para ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas, para que elas possam ter um novo padrão de vida, para que elas possam perceber a salvação, para que elas não possam ser religiosas, mas para que elas possam ser crentes, salvas pela graça de Deus. Como é que nós aplicamos esse texto para a nossa vida hoje? Como é que
Deus pode trabalhar na minha vida e na tua vida para que nós possamos ter os nossos padrões e os nossos paradigmas sendo rompidos. Primeiro, quando nós tivermos uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de oração e intimidade com Deus. Orar é muito mais do que passar 5 minutos ali sentado de olhos fechados. É muito mais do que isso. Quando nós formos homens e mulheres de oração, nos desligando da correria do dia a dia para estar com tempo com Deus. E notem que oração implica falar com Deus, mas silenciar para ouvir a voz de Deus. Cornélio orava, mas ele ouviu a resposta de Deus. Pedro estava orando e silenciou e ouviu a resposta de Deus. Nós estamos fazendo silêncio para ouvir a voz de Deus. Nossos paradigmas serão rompidos quando nós tivermos a coragem de obedecer o mandato do Senhor. Obediência é melhor do que sacrificar. E obedecer aquilo que Deus diz implica ir ao encontro das pessoas com a mensagem da graça de Deus. Para quem nós falamos de Jesus essa semana? Para quem nós falamos de Jesus na nossa vila de Vieira da Leiria, no nosso trabalho? Nossos paradigmas serão chacoalhados quando nós percebermos que a salvação ela é um ato da graça de Deus que se destina a todas as pessoas, independente de nós gostarmos ou não das preferências que nós temos. Ela chega para até aqueles que nós achamos que são indignos, que não merecem. Ela chega para eles também. E chega porque ela é fruto da graça de Deus. Não é porque nós queremos, mas é porque Deus quer que ninguém se perca. E Pedro percebeu aquela realidade. A questão é, eu e tu estamos percebendo isso? Estamos investindo a nossa vida para ir ao encontro das pessoas, para sermos canais da graça de Deus para elas. Que Deus nos chacoalhe, que Deus venha rompendo com os nossos conceitos e os nossos preconceitos, para que a sua graça seja manifesta onde quer que Ele nos mande. Amém? Deus nos abençoe. Irmão, agradecemos ao Senhor por esta bela mensagem que mandou através do seu servo para cada um de nós, e cada um realmente possa meditar bem no seu coração. Aqueles que já aceitaram o Senhor, precisamos chegar mais ao Senhor. Aqueles que ainda não aceitaram, meditem isto. Isto é uma passagem para ver, vamos à presença do Senhor. E ai daquele que nos tiver, ai quem não atentar tão grande salvação, diz o autor dos Hebreus. Ai quem não atentar para tão grande salvação. Então o hino 215 mostra-nos o apelo que realmente Pedro entendeu. E nós realmente temos que pensar também no hino 215 desta bela mensagem que também o poeta escreveu. Amen.
O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há ninguém que possa perdoar os pecados a não ser Jesus, só Jesus. Portanto, que realmente todos possamos pensar nisso. Vamos terminar em oração. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu cuidado por cada um de nós. Obrigado pela tua mensagem que mandaste através do teu servo lá no céu. Nós queremos isso de todo o nosso coração, porque tu disseste, Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos estarias aí. E tu disseste também, Senhor, que estarias connosco todos os dias até à consumação dos séculos. E nós te agradecemos pela tua presença através do teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa a cada um de nós, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e obrigado, Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado por nós. Obrigado. Nós te agradecemos e pedimos em nome do nosso querido Salvador. Amém. Agora, enquanto estivermos sentados, vamos ouvir o pós-lúdio e depois está bom? E podemos fazer oração.